irmão, minha irmã. Vamos à palavra de Deus, dessa vez no livro de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: Naqueles dias, havendo uma grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também los pusessem diante, e comeram e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram levantaram 7 cestos, e os que comeram eram quase 4.000, e aí os despediu-os. Amém? Essa passagem que nós acabamos de ler é a segunda multiplicação, né? Jesus multiplicou pães e peixes no deserto 2 vezes, e essa passagem que nós lemos é a segunda. E essa passagem traz muitas lições pra gente. Eu quero compartilhar com vocês. Uma delas é no versículo 2, né? Jesus fala: eu tenho compaixão dessa multidão, porque há 3 dias estão comigo e não tenho o que comer. A primeira coisa que chama a minha atenção é a compaixão, o quanto Jesus se compadece desses homens, dessas mulheres que estavam buscando Ele, né? Que foram no deserto para estar com Jesus, para ter com Jesus. Muitos deles atraídos de repente por um milagre, né? Necessitados de um milagre, sabendo que Jesus tem o poder de fazer um milagre, né? E de repente muitos deles foram atraídos por um milagre ou por uma palavra de vida, que sabia que as palavras de Jesus carregavam vida. Não importa o motivo que levou eles até Jesus, mas certo é que todos eles foram para o deserto em busca de Jesus, para estarem com Jesus. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus se compadeceu, né? Jesus foi movido por compaixão por aquelas pessoas. E o que chama minha atenção é a compaixão, né? O amor que Jesus tem por aqueles que o buscam. Eles não pediram para Jesus comida, né? Eles não foram até Jesus falar que estavam com fome, reclamar de nada, mas Jesus viu a necessidade deles, mesmo sem eles pedirem. Os discípulos, por exemplo, que também estavam ali, não foram movidos por essa compaixão. Nós não vemos os discípulos preocupados em prover para a multidão, né? Essa necessidade, né, que eles tinham de se alimentar. Mas Jesus não. Mesmo sem eles terem pedido, Jesus com o seu amor, com a sua compaixão, Jesus estava atento para a necessidade deles. E Jesus proveu, né? Estava preocupado em prover aquilo que eles precisavam. E da mesma forma, Jesus se compadece, continua se compadecendo daqueles que o buscam. Jesus tem compromisso com aqueles que procuram estar com Ele, que procuram, né, buscá-lo. E então nós sabemos que Jesus conhece as nossas necessidades, que Ele tem compaixão, que Ele tem amor, que Ele está atento a tudo que a gente precisa. E uma outra coisa que chamou minha atenção é que Jesus fala: e se os deixarem ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho. Então Jesus está preocupado com o caminho deles, não apenas com o momento que eles estão ali, mas com todo o trajeto deles até eles voltarem para as suas casas. Da mesma forma, Jesus continua preocupado com a nossa caminhada. Quando nós temos, né, um encontro com Jesus, quando nós vamos buscá-lo, a gente é renovado, a gente é animado, a gente sai alimentado espiritualmente, mas a nossa trajetória, pelo caminho, né, às vezes surgem imprevistos, às vezes a nossa força vai se esvaindo, às vezes
o caminho é mais desafiador do que a gente imagina, mas Jesus está preocupado não só com o nosso ponto de partida, mas com toda a nossa trajetória, com todo o nosso caminho. E como nós sabemos, nós somos peregrinos aqui na terra. Nós não estamos na nossa casa ainda definitiva, nós estamos de passagem, né? Existe um lar, né? Jesus preparou para nós uma mansão celestial, um lar celestial, e nós estamos de caminho, nós estamos num trajeto, né? Nós somos peregrinos nessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor Jesus está preocupado com o nosso caminho. Ele não quer que a gente desfaleça, né? Que as nossas forças se esvaem, que a gente fique pelo meio do caminho. Ele quer garantir que nós vamos chegar na nossa casa com segurança, nutridos, alimentados pela palavra dele, né? Guardados, protegidos por ele. Então Jesus está preocupado com todo o nosso caminho, com toda a nossa trajetória aqui nessa terra. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse texto é a atitude dos discípulos, né? Jesus fala: eu não posso deixar essa multidão ir sem se alimentar, porque eles vão desfalecer pelo caminho. E aí os discípulos respondem: onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? Como eu disse, essa é a segunda multiplicação. Então os discípulos já tinham visto Jesus alimentando uma multidão no deserto antes, né? Eles já tinham visto o milagre de Jesus, eles conheciam o poder que Jesus tinha, eles estavam caminhando com Jesus, eles já tinham visto tantos milagres, né? Vinho, a água se transformar em vinho, eles já tinham visto a pesca maravilhosa, eles já tinham visto um milagre exatamente igual a esse, né? Que é de 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentar uma multidão. E aí Jesus fala, pergunta, parece que instigando eles, né? Instigando a fé deles, falando: eu queria alimentar essa multidão, eu não queria despedir eles sem comerem, né? Sem se alimentarem. E olha a resposta dos discípulos: aonde nós vamos encontrar comida nesse deserto? Como poderemos satisfazer uma multidão nesse deserto, né? Se fosse Jesus, eu ficaria no mínimo brava com esses discípulos, né? Porque eles estão do lado daquele que tem todo o poder, daquele que faz milagres, daquele que opera maravilhas. Eles já tinham testemunhado milagres, prodígios, sinais, ações sobrenaturais do Senhor, e eles parece que ainda não sabiam com quem eles estavam caminhando. E na nossa vida, às vezes parece que nós nos esquecemos de quem está conosco. Às vezes, quando nós estamos diante de uma situação desafiadora, parece que nós só contamos com o natural. Nós esquecemos daquele que pode agir de forma sobrenatural, daquele que pode fazer milagres, né? Daquele que pode garantir provisão, recursos, daquele que pode mudar a nossa situação, daquele que pode trazer saúde, né? Daquele que pode trazer paz onde não existe paz. Então eu te convido a não contar apenas com o natural, como esses discípulos fizeram. Naturalmente falando, realmente não tinha como conseguir pão no meio do deserto para toda aquela multidão, mas eles estavam com Jesus, e Jesus tem o poder, tinha o poder e ainda tem o poder para garantir, né, de forma sobrenatural o milagre. Então nós precisamos contar com o milagre de Jesus. Nós precisamos saber quem nós estamos servindo. Nós precisamos trazer à nossa mente milagres que o Senhor Jesus já fez em nosso favor, né? Livramentos que Ele já trouxe, cura que Ele já trouxe. Com certeza quem caminha com Jesus já experimentou milagres vindos dele, e nós precisamos sempre confiar, esperar por esses milagres, não como os discípulos, né? Que olharam só para o natural. Parece que esqueceram com quem eles estavam andando. Então a gente precisa sempre lembrar: não, Jesus está comigo. Eu posso estar no deserto, eu posso estar sem opções naturais, mas Jesus está comigo e Ele pode fazer o sobrenatural. Amém? Então lembre-se sempre com quem você está caminhando. Lembre-se que Ele tem compaixão de nós, que Ele se preocupa com a nossa caminhada, com a nossa vida, com a nossa história nessa terra, e que Ele tem todo o poder para trazer as bênçãos, os milagres, a provisão que nós precisamos. Deus continue te abençoando e falando poderosamente no seu coração.